Fala pessoal, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Fundamentos da Biologia Celular, ou Biologia Celular. É um curso introdutório sobre tudo o que vocês precisam saber sobre a célula, para depois a gente poder mergulhar e aprofundar mais ainda no curso de Biologia Molecular da Célula, né? Que a gente vai utilizar o livro The Cell, do Alberts. Tá? Mas antes disso, a gente precisa ter um overview sobre tudo que é relacionado à célula, à vida, né? E na aula de hoje eu vou começar a aprofundar mais aqui a parte biológica do nosso curso. A gente vai entrar nos conceitos sobre células procarióticas, depois na próxima aula sobre células eucarióticas, a gente vai estudar as diferenças entre elas, depois mergulhar mais a fundo na parte das células eucarióticas. Mas por que a gente precisa ver as células procarióticas primeiro? Porque é um compartimento mais, digamos assim, menos complexo do que a célula eucariótica, e ainda assim é um modelo muito utilizado para estudar a célula como um todo, o comportamento da célula, como que acontece a replicação do DNA, né, como que acontece a expressão gênica como um todo, né? Então a bactéria também é um organismo patogênico, então é muito importante estudar no contexto de célula os organismos procarióticos, porque depois isso vai dar fundamentos para vocês entenderem lá no nosso curso de microbiologia, quando a gente vai estudar os micro-organismos patogênicos, né? O meio de vida deles, como é que eles se reproduzem, como é que eles crescem, as condições ambientais das quais estas células dependem para poder sobreviver, né? Então, o curso de hoje, células procarióticas, tá? Quando a gente olha para todos os tipos de células que existem, as bactérias, elas nos mostram a forma mais simples de vida, tá? Essas bactérias, elas são como se fosse uma versão meio que pelada, né, das células que nós temos, né, das células eucarióticas, né? Por exemplo, pelada eu digo porque elas não têm núcleo. Vocês já ouviram falar que as nossas células, elas possuem um núcleo, né, onde tem a informação do DNA. Já a célula procariótica, né, a bactéria é um organismo procariótico, eu já vou explicar o porquê desse nome, elas não têm núcleo. Elas não têm compartimentos internos mais sofisticados, como são, por exemplo, os compartimentos internos das nossas células, né? É como se você entrasse dentro de um quarto, um cômodo, né, onde está tudo junto ali, tudo misturado e não tem divisória, né, não tem sala separada, né? É uma kitnet, tudo misturado, né? Uma célula eucariótica já é uma casa, tem 2 níveis, pavimento, tem um escritório isolado com porta, né? Já uma procariótica é aquele estúdio, né? Você aluga para poder, durante seu período de estudo na faculdade, você tem lá a cozinha, tem a sala, tem a cama, tudo no mesmo lugar. Eu já vivi assim por muitos anos na minha época de estudante também, né? Hoje eu moro dentro de uma célula eucariótica, né? Eu tenho sala, quarto separado, com porta, tudo bonitinho. Mesma coisa, tá? Então, pessoal, esse detalhe é muito importante para vocês entenderem, né? A célula procariótica, ela não tem núcleo. E isso virou, basicamente, o principal pilar para poder classificar todas as formas de vida em 2 principais grupos. O eucarioto tem esse nome porque tem núcleo, né? Então, eu tenho núcleo, e o procarioto, que não tem núcleo. Então são as bactérias. Essa palavra eucarioto, né, ela vem do grego, que significa verdadeiro, e carion significa núcleo, tá? Então, núcleo verdadeiro, cário, eu verdadeiro, carion, tenho núcleo. Já a bactéria procarioto, vem de pro, é antes. Pro é antes de ter algo, né? Então é procário, antes de ter um núcleo verdadeiro, tá? Tá bom, pessoal? Então isso é a principal definição que vocês têm que ter, né? Existem diferentes tipos de formas de procariotos. As bactérias, por exemplo, que fazem parte, né, dos procariotos, né? Elas são divididas em diferentes formas. Olha aqui nessa figurinha aqui do nosso livro, né? A figura 1.10, né? Elas têm bactérias na forma esférica, ou na forma de bastãozinho ou bastonete, né? Algumas delas têm flagelo, né? Vocês estão vendo aqui a Escherichia coli ou a Salmonella, né? Elas têm esse formato aqui mais de um flagelar,
né? O Streptococcus, né? Ele é mais assim na forma de bolinha isolada, uma do lado da outra, na forma de contas de um colar. Você tem células mais espiroquetas, né? Ou Treponema palladium, né? Ele forma essa forma aqui mais espiralada, aqui, como vocês podem ver aqui no livro, né? São bem pequenininhas, 2 a 10 micrômetros também, né? Não vai variar muito disso, né? Um pouco menor até, dependendo da categoria. Se for uma bactéria gram-negativa, é bem pequenininha, tá? E é assim que elas são divididas. Ela tem diferentes formatos. A bactéria Escherichia coli, pessoal, é uma das bactérias mais estudadas na história da biologia, da microbiologia, tá? Ela é um modelo que cresce muito bem, a gente tem meios de cultura para poder crescer essa bactéria, né? Bom, bactéria cresce em qualquer lugar, né? Cresce até na nossa geladeira, na nossa comida. Então é fácil da gente criar os nutrientes corretos para poder controlar o crescimento dessas bactérias em laboratório, né? Então, a Escherichia coli, ela é uma das mais estudadas, né, na biologia. Ela tem essa forma assim, né, longitudinal. E aqui nessa figura 1.11, você pode ver que é uma microscopia eletrônica, né? Já, ó, bem característico da microscopia eletrônica de transmissão que a gente estudou na aula passada. Então, vocês lembrem, na aula passada, a gente viu os tipos de imagem, né? Então, isso é uma foto de microscopia eletrônica corada por ouro, né? E essa região esbranquiçada aqui, que vocês podem ver aqui dentro dessa imagem, já é o corante, né? Que dá a localização do DNA da célula. Então, você vê que o DNA aqui está em tudo quanto é lugar dentro da célula. Ele não está dentro de um compartimento isolado, né? Eucário. Não, está procário, antes de estar isolado e organizado em um compartimento. Tá? Então tá espalhado dentro da célula, tá? É assim que é o DNA de uma célula bacteriana, no caso da Escherichia coli, da E. coli, né? Essas bactérias, pessoal, elas se multiplicam e se reproduzem muito rápido, tá? O ciclo de vida dessas bactérias pode ser até de 30 minutos, 3 horas, dependendo, né? E, por exemplo, uma bactéria ela pode se dividir a cada 20 minutos, né? E se você for contar esse tipo de divisão a cada 20 minutos, depois você conta 11 horas, né? Uma única bactéria ela pode girar mais de 8 bilhões de cópias, tá? Então isso daí é bem mais do que o número de pessoas que estão habitando dentro da nossa Terra, tá? Então 11 horas, né, você já atinge a população da Terra, né, com o crescimento bacteriano. Só para você pensar como é rápido, né? Duplicação em 20 minutos. Claro que você está assumindo que todas essas bactérias vão acabar se duplicando. Não é todo ser humano que se duplica, né? Mas é muita coisa, tá? É uma quantidade absurda. E imagina isso crescendo dentro do nosso organismo, ou crescendo num prato de comida que tem todos os nutrientes para essas bactérias duplicarem. E elas duplicam, tá? Elas não dependem de reprodução sexuada, tá? É sempre uma célula duplicando. Elas não precisam encontrar um namorado, parceiro, formar casalzinho para crescer. Não, elas mesmo se duplicam, tá? Cada uma separada. Então, elas vão trocar genes entre si. Elas têm um tipo, né, de quase que um sexo bacteriano, né, porque elas acabam, elas não dependem da troca de genes para poder se reproduzir, mas elas trocam só para poder recombinar. Elas duplicam entre si e vão compartilhar material genético com as vizinhas, sempre independente de reprodução. Isso confere o que, pessoal? Resistência às pressões do meio. Por quê? Porque causa variabilidade no DNA delas. Tem alta capacidade de recombinar o DNA, e quanto maior variabilidade do DNA, se você tem uma troca na condição do meio que desfavorece um grupo de células ali, outras que adquiriram recombinações do DNA vão ter privilégio ou vão expressar proteínas de adaptação a partir dessas variações no DNA que fazem com que essas bactérias resistam, tá? Então, pessoal, por isso que é muito importante a gente observar esse aspecto das bactérias em termos de tempo de reprodução e variabilidade do DNA. Quando você entra com antibiótico para poder detonar uma bactéria patogênica, você não pode dar tempo para ela se reproduzir, porque quanto mais ela reproduz e troca DNA, maior a chance de adquirir adaptabilidade à pressão negativa do meio, que no caso é um antibiótico, né? Então, quanto mais tempo você dá, e esse tempo significa o quê? Está tomando antibiótico, aí você dá tempo para ela duplicar, interrompendo
a pressão negativa. Você tira um pouquinho a pressão negativa, dá tempo da célula duplicar. Ela vai formar variações ali e pode, eventualmente, quando você retoma antibiótico, já essas bactérias já tem uma ou outra lá que é resistente. Então, quando entra com tratamento, tem que ir até o final. Tem que descer o cacete nessas bactérias aí. Não dá tempo de ela se reproduzir, porque ela reproduz muito rápido. Muito rápido. É um intervalo. Você toma um antibiótico, 8 horas de ciclo. Tá? Não dá trégua, não pode atrasar muito. Porque senão, variabilidade vem. Tá? Então, são os pequenos detalhes assim com relação às bactérias, os organismos procariotos, né? Eles podem viver também em diferentes locais da Terra. Não apenas no nosso organismo, não apenas contaminando a alimentação da gente. Essas bactérias, elas podem crescer em tudo quanto é lugar, pessoal, né? Esses organismos, eles podem viver em condições extremas, tá? Por exemplo, dentro da lama, perto de uma lava vulcânica quente, tá? Na borda de um vulcão. Ou dentro de outras células vivas, né? Você já sabe que elas parasitam as nossas próprias células, né? Mas podem parasitar célula, até mesmo célula de defesa. Elas podem viver em ambientes que não tem nem oxigênio, pessoal, que elas conseguem utilizar outras fontes químicas para poder respirar, né? E até mesmo em locais congelados ou extremamente ácidos, tá? Com pH tão baixo, elas conseguem sobreviver, tá? Ou ambientes congelados, elas formam esporos que podem ser congelados e aguentam assim, a baixíssimas temperaturas por milhares de anos, tá? Então elas sobrevivem sem oxigênio. Então as bactérias que utilizam o oxigênio para poder respirar são chamadas bactérias ou organismos procariotos aeróbios, né? E outros, né, morrem se forem expostos a esse oxigênio, né? Então são mais os anaeróbios, né? O oxigênio acaba sendo tóxico para os anaeróbios. E outros eles vão até fazer fotossíntese, pessoal. Tem uns procariotos aí que fazem fotossíntese igual planta. Por exemplo, olha essa figurinha aqui, pessoal, do livro, a figura 1.12, né? Algumas dessas bactérias que são fotossintéticas, né? Que fazem fotossíntese, né? Aqui na letra A, a gente tem a Anabaena cilíndrica, tá? Elas têm esses multifilamentos multicelulares aqui, tá? E nesse corte aqui, a gente está vendo aqui essas regiões que utilizam nitrogênio, elas capturam nitrogênio atmosférico, né, para poder incorporar com os compostos orgânicos que elas podem fazer a partir da fotossíntese, tá bom? Já aqui na letra B, já preto e branco aqui de novo, né, a gente tem uma microscopia eletrônica com maior detalhe aqui do Formidium laminosum, né? Você mostra essas regiões intracelulares, essas membranas intracelulares aqui que vocês conseguem ver aqui nesses traçados. São as regiões onde que ocorre a fotossíntese, né, dessas células. Tá? Então elas conseguem realmente utilizar a luz aqui para produzir a própria energia. Tá? Agora tem outras bactérias, pessoal, como a Begiata, né, que ela vive em ambientes que são ricos em enxofre. Né? Elas podem utilizar o gás sulfúrico, né, o sulfeto de hidrogênio, como fonte de energia. Né? E elas podem sobreviver e produzir energia até mesmo no escuro, ou seja, elas não dependem de fotossíntese, de respiração, nada. Essa coloração aqui, né, com essas partes amareladas, né, que são os depósitos amarelos aqui de enxofre que vai sendo acumulado no interior dessas bactérias. É surreal, elas usam isso daí para poder sobreviver, né, e gerar a própria energia, independente de luz, de alimento orgânico, né, de nada. Elas produzem o seu próprio alimento. E como é que tudo isso aí se conecta, pessoal? Como é que, por exemplo, surgiram as organelas dentro das células, né, para poder constituir uma célula viva, né? Ou uma célula viva mais complexa, como os procariotos mais complexos, né? A teoria mais aceita é que hoje as mitocôndrias, né, que são, de uma forma bem geral, usinas de energia, né? E os cloroplastos nas plantas também são usinas de energia. Eles são descendentes diretos de bactérias que há bilhões de anos atrás, e anos assim, bilhões de anos contado na nossa escala do que é um ano temporal, né, elas passaram a incorporar e viver dentro de células maiores, tá? Tanto procarióticas quanto eucarióticas, tá? Para formar as células mais complexas que vão viver ou isoladamente ou formando tecidos, né? Então, existe uma teoria de simbiose aí, que a mitocôndria é uma bactéria, seria uma bactéria isolada, bem única e independente, que é capaz de produzir energia e
ela utiliza o oxigênio no seu metabolismo. Então, existe a teoria da simbiose, onde a mitocôndria, né, poderia estar trazendo esse metabolismo com oxigênio como uma forma hereditária para as células que nós temos hoje, até mesmo as bactérias aeróbias que existem hoje, né, seria como fruto de uma simbiose com a mitocôndria, que depende também do oxigênio. Então essas células hoje elas adotam, né, essa característica aeróbia, né, a partir dessa simbiose com mitocôndria. Então nós temos ancestrais celulares que vieram dessa simbiose. Uma outra concepção muito aceita entre os cientistas, pessoal, é que as bactérias elas são sim a base da vida na Terra, tá? Essas células, né, elas são incríveis, elas conseguem usar até madeira, petróleo ou qualquer outro material orgânico como o próprio alimento, né? A gente não consegue comer madeira ou beber petróleo. Essas células conseguem, essas bactérias conseguem, elas geram compostos orgânicos a partir até mesmo de materiais inorgânicos, como o gás carbônico, como o nitrogênio atmosférico, até mesmo minerais que estão na Terra, né, em substratos, né, ou em biofilmes. Né, elas fixam esse nitrogênio atmosférico, né, e elas conseguem, que nem as plantas fazem, né, elas conseguem criar as moléculas sozinhas, elas trabalham na decomposição do material e reconstituem, né, esse material orgânico de uma forma pura para ser utilizado na pirâmide ecológica. Né? Então, sem as bactérias, a gente não conseguiria reciclar o material, a gente não conseguiria ter um ecossistema na Terra que funcionaria da forma como a gente conhece, de reciclagem, né, de construção e decomposição e reciclagem desse material. Agora, para finalizar a aula, pessoal, só um overview, não é o foco aqui. Existem dois principais pilares ou domínios que classificam os procariotos, tá? O primeiro eu já estou falando bastante, estressando, é a própria bactéria. A bactéria, como um organismo procarioto, é um dos principais pilares. Então, a gente sabe que as bactérias elas não são tão iguais, elas diferem entre diferentes grupos. As bactérias são as principais que vocês vão encontrar crescendo por aí e são os principais agentes patogênicos, tá? Então, dos procariotos, as bactérias são os que geralmente causam doenças, tá? Mas a gente também tem aqueles procariotos que vão crescer nas condições extremas que eu falei, que são o grupo Archaea, tá? Vivem em locais extremos, como salinas, fontes ácidas, pântanos, né? Perto de lava vulcânica e etc. Então, essas arqueas, elas são bem diferentes das bactérias, tá? Até mesmo em um nível genético e molecular. Elas estão assim, muito distantes das bactérias e também dos eucariotos, tá? É um universo microbiano à parte. Só para você ter uma ideia, tá? Uma dessas bactérias que vive, por exemplo, na beira do vulcão, que sobrevive a altas temperaturas, né? Você já ouviu falar que você não pode ficar com febre por muito tempo? Por quê? Porque acima de 40, 50, vai aproximando 40, 50 graus, as nossas proteínas denaturam, né, nessa temperatura. Né? Elas não conseguem funcionar direito nessa temperatura. Né? Mas as bactérias que vivem em temperaturas muito altas, como nas beiras de vulcões, os geysers também, né, elas resistem a maiores temperaturas. E a gente tem enzimas, que são engrenagens, que trabalham, por exemplo, na síntese ou a produção de DNA, né, na replicação do DNA em altas temperaturas. Um exemplo é a helicase, né, ou a DNA polimerase dessas bactérias, elas conseguem se mover como engrenagens em altíssimas temperaturas. Quando isso aí foi descoberto, né, eles conseguiram utilizar a DNA polimerase, né, dessas bactérias que sobrevivem a alta temperatura para poder replicar, né, ou para poder simular ou refazer a duplicação do DNA numa escala laboratorial. Por quê? Porque a energia que você precisa para poder abrir o DNA humano é muito alta. Né? Você precisa abrir isso a uma altíssima temperatura no laboratório. Não é igual dentro das nossas células. Nas nossas células nós temos catalisadores que a gente não consegue reproduzir no laboratório para poder abrir o DNA da gente e duplicar o DNA. A gente está produzindo célula o tempo todo, tá? Principalmente quando você dorme na medula óssea. Você precisa replicar DNA. Tá? Para isso, a gente tem catalisador. O que o catalisador é? Ele facilita um processo bioquímico que, se você não tivesse o catalisador, você precisaria ter uma temperatura muito alta. Essas reações endotérmicas que absorvem energia. Quando você tem um catalisador,
você não vai precisar de tanta energia ou temperatura, que é a escala dessa energia, para poder realizar o processo bioquímico, né? Então, no contexto de replicação de DNA, né, a gente precisa de alta temperatura e a gente não tem catalisador em laboratório para fazer isso. A gente não consegue replicar a nossa fábrica celular com perfeição. Então, o que os cientistas descobriram? Eles descobriram que se eles utilizarem uma DNA polimerase que consegue abrir o DNA humano numa alta temperatura laboratorial, né, aí você resolve o problema, porque vai precisar de alta temperatura ali, até mesmo 90 graus. Você não pode expor a sua célula a 90 graus para poder abrir o DNA. A gente tem o catalisador para isso. Mas no laboratório a gente não tem. Então a melhor coisa é, não usa uma célula ou uma DNA polimerase humana para abrir o DNA no laboratório, porque ela não vai aguentar 90 graus. Usa uma DNA polimerase de uma bactéria que vive na beira de um vulcão, que ela aguenta 90 graus. Então os cientistas, quando descobriram isso, eles criaram os testes de PCR, né? Polymerase Chain Reaction, ou reação em cadeia da polimerase, né? E essa DNA polimerase está vindo de uma bactéria que consegue abrir o DNA humano a uma alta temperatura, porque a gente usa um aparelho chamado termociclador, né, para poder aumentar a temperatura num certo grau que consegue abrir a molécula de DNA humano para você poder replicar. E essa DNA polimerase bacteriana resiste a essa temperatura laboratorial, né? Quando isso foi descoberto, eles criaram o teste de PCR e foi um prêmio Nobel. Tá? Então entender os procariotos é muito importante, porque hoje a gente consegue replicar o DNA no laboratório para fazer teste de PCR, para você fazer diagnóstico, né? Quando você tem o DNA de interesse e você replica ele, significa que inicialmente você tinha aquele material genético, né, ali na amostra, que é o resultado, que se você tem ou não aquela determinada característica ou determinada condição. Tá? Então o teste de PCR vai te falar isso. Pode ser um DNA de vírus, pode ser um RNA de vírus que você transforma em DNA, né? Se você tem aquele determinado DNA, faz um teste de amplificação. Se amplificar é porque tinha aquele DNA inicialmente na amostra, tá? Isso aí é medicina forense, tá bom? Então o DNA é capaz hoje em dia de ser replicado numa escala laboratorial que demanda de alta temperatura graças a essas bactérias árqueas que foram descobertas em condições extremas. A gente utiliza isso no laboratório. Galera, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Essa introdução ao mundo procarioto, dividindo os tipos de bactérias. A gente vai abordar algumas dessas bactérias mais para frente, quando a gente fala de parasitismo celular em contextos patológicos, né? E também no curso de microbiologia. Tá? Próxima aula, a gente discute sobre organismos eucarióticos. A gente vai ver agora as diferenças, né, entre uma célula eucariótica comparado com uma célula menos complexa, e vocês vão ver aonde que está a complexidade, onde que está o dinamismo e a maior dificuldade de estudar uma célula eucariótica, porque a gente precisa entender como as células dos nossos tecidos, órgãos e sistemas funcionam para poder manter a vida. Tendo dúvidas, inscrevam no canal, tá? Sugestões de vídeos também e também de discussões e podcasts, pode mandar, pessoal. Vamos manter o tráfego aqui no canal para poder crescer. Me ajudem divulgando se vocês gostam do conteúdo. Se vocês gostam, me ajuda a divulgar para seus amigos, colegas, familiares, né? Para a gente poder crescer o canal aqui e eu trazer mais conteúdo como esse para vocês. Eu tento ensinar de uma forma bem clara, fácil, para ajudar vocês no desenvolvimento profissional, mas também intelectual e pessoal. Tá bom? Aquele forte abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau!